Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, bom dia, feliz sábado. Hoje nós estamos começando uma nova lição da Escola Sabatina e nada melhor do que fazer isso no Santo Dia do Senhor, não é? Bom, a lição que nós vamos começar a estudar hoje é a lição de número 7 e ela tem como título A Vitória de Cristo sobre a Morte. Mas antes de começarmos a nossa lição, vamos orar a Deus e pedir que Ele se faça presente conosco aqui? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia com cada um de nós. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pelo santo sábado que chegou. Um dia para lembrarmos da criação, para lembrarmos que o Senhor é o nosso Criador, é aquele que nos sustenta e é aquele que também nos redimiu, Senhor, na cruz do Calvário, através do sacrifício de Cristo. E Cristo, ele não permaneceu na tumba, ele ressuscitou. E por isso nós temos a esperança também da ressurreição quando Cristo voltar para aqueles que descansaram no Senhor. E também temos a esperança de aqueles que ficarem vivos serem transformados e levados para encontrar com o Senhor nos ares. Senhor, que isso seja uma certeza nos nossos corações. O Senhor empenhou a sua palavra, e não somente a sua palavra, mas a sua vida, a vida de Cristo, para garantir isso para nós. Então que nós possamos ter essas coisas como certezas, Pai, de se estivermos ao teu lado, se estivermos nas tuas mãos, nem a morte será um problema. Senhor, por isso gostaríamos de entregar a nossa vida nas tuas mãos e também suplicar que o Senhor cuide de nós, que o Senhor venha nos ensinar agora através do Teu Espírito Santo, que o Senhor venha abrir as nossas mentes para compreender o tema que vamos estudar hoje e ao longo de toda essa semana. Todos os temas que estão sendo analisados aqui, eles estão girando em torno de um ponto especial, que é a questão da vida, da morte e da ressurreição. E tudo que o Senhor revelou para nós na Tua palavra a respeito dessas coisas. E como tudo isso tem a ver com a Tua volta, com o Teu retorno, para nos buscar aqui. Que nós possamos compreender isso com a Tua graça e com a instrução do Santo Espírito. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Humildemente nós suplicamos todas essas coisas e desde já Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos irmãos e queridas irmãs, a lição dessa semana tem um verso especial para memorizarmos. Na verdade, são dois versos. E eles estão lá em Apocalipse, capítulo 1. São os versos 17 e o verso 18 desse capítulo. E esses versos dizem o seguinte para nós: Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Bom, olhando aqui algumas traduções diferentes, Jesus ele fala na nova tradução na linguagem de hoje que ele tem autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Na nova versão internacional, Jesus ele diz que ele tem a autoridade sobre o Hades. Né? O Hades era representado ali na cultura grega como o mundo dos mortos. Mas nós já estudamos que os mortos não têm consciência, não é, meu querido irmão, minha querida irmã? E onde é o mundo que os mortos estão agora? A sepultura, inconscientes. Então, nós precisamos nos lembrar aqui que Jesus, ele passou pela morte, mas ele tem as chaves da morte. Ele é aquele que pode abrir os sepulcros e nos tirar de lá. Ele pode nos tirar dessa condição de inconsciência, não é? E nos trazer de volta à vida, reconstruir o nosso corpo. Então, que nós possamos nos lembrar disso. Aqui é uma visão de João, lá no Apocalipse, e ele vê Jesus, já depois de ressuscitado. João viu a Jesus quando ele estava preso lá na ilha de Patmos.
E aí Jesus diz essas palavras para ele: eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre. E eu tenho as chaves da morte e do inferno. Quer dizer, eu controlo até isso. A morte não é um problema para mim. Eu posso abrir o mundo da sepultura e tirar as pessoas de lá. Eu tenho o poder, João. E aí, a lição de sábado, ela vai falar o seguinte para nós aqui na introdução, né? A ressurreição de Jesus é central para a fé cristã. Paulo destacou esse ponto de maneira muito poderosa quando escreveu: se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm. E vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Vejam só o que Paulo disse ali em 1 Coríntios capítulo 15, do verso 16 até o 18. São palavras muito fortes. E a lição diz o seguinte: veremos isso com mais detalhes na próxima semana. Então eu imagino que na próxima semana a gente vai se debruçar um pouco sobre esse texto de Paulo, não é? Mas a lição continua dizendo: Paulo deu grande ênfase e importância à morte de Cristo. Ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 2: decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. No entanto, a morte do Salvador não nos traz nenhum benefício à parte da sua ressurreição. É por isso que sua ressurreição é tão crucial para toda a fé cristã e para o plano de salvação. Vejam só, meus queridos irmãos e queridas irmãs, nós não podemos pensar na morte de Cristo e desassociar ela da ressurreição. Uma coisa completa a outra. Uma coisa é tão importante quanto a outra. E aí a lição continua dizendo aqui: no entanto, é difícil entender por que a ressurreição de Cristo e com ela a nossa ressurreição são tão importantes, se conforme a crença de muitos, os mortos em Cristo já estão desfrutando a bem-aventurança do céu, pois foram para casa para estar com o Senhor. Tem muitas pessoas que acreditam nisso, não é, meu querido irmão, minha querida irmã? Acreditam sinceramente nesse conceito, nessa ideia, não é? Só que, diante do fato de Cristo ter ressuscitado e das promessas de ressurreição que nós temos na palavra de Deus para nós quando Cristo voltar, essa ideia não se liga muito bem, não é? Com esses conceitos que a palavra de Deus traz para nós a respeito da ressurreição de Cristo e a ressurreição quando Cristo voltar. Se as pessoas elas já estão no céu, por que elas vão ressuscitar? Qual que é a necessidade? Portanto, que nós possamos refletir sobre isso, né? A Bíblia fala sobre a ressurreição, não que as pessoas já estão no céu com Deus. E antes que alguém cite, por exemplo, uma parábola que Jesus contou, precisamos lembrar que ela é uma parábola. Ela é uma história fictícia para passar uma lição. Finalizando aqui a lição, está escrito o seguinte: seja como for, nesta semana estudaremos sobre a ressurreição de Cristo e todas as evidências convincentes que ele nos deu para crermos nela. Então, vamos estudar essa semana sobre a ressurreição de Cristo e as evidências que ele nos deu, né? Vamos estudar sobre a vitória de Cristo sobre a morte. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, louvado seja o Deus Espírito Santo. Permaneça conosco aí ao longo dessa semana. Vamos juntos, tá bom? Um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.